Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 7. Yasmin sarvani bhutani atmaiva bhudvijanataham tatra ko mohakashoka ekatvam anupashyataham. Yasmin, na situação. Sarvani, todas. Bhutani, as entidades vivas. Atma, a Chitkana, ou centelha espiritual. Eva, apenas. Abhut, existe como. Vijanataha, de alguém que conhece. Tatra, nisso. Kaha, o que? Moha, ilusão. Kaha, o que? Shokaha, ansiedade. Ekatvam, igualdade na qualidade. Anupashyataha, de alguém que vê através da autoridade, ou de alguém que vê constantemente dessa maneira. Tradução. Quem sempre vê todas as entidades vivas como centelhas espirituais, iguais ao Senhor em qualidade, torna-se o maior conhecedor das coisas, que então pode ser ilusão ou ansiedade para ele. Significado. À exceção do Madhyamadikari e o Uttamadikari, descritos acima, ninguém pode ver corretamente a posição espiritual do ser vivo. As entidades vivas são qualitativamente iguais ao Senhor Supremo, assim como as centelhas do fogo são qualitativamente iguais ao fogo. Entretanto, quando se trata de quantidade, as centelhas não são fogo, pois a quantidade de calor e luz presente nas centelhas não é a mesma que está presente no fogo. O Mahabhagavata, o grande devoto, vê unidade no sentido de que vê tudo como energia do Senhor Supremo. Como não há diferença entre a energia e o energético, existe o sentido de unidade. Embora do ponto de vista analítico, o calor e a luz sejam diferentes do fogo, sem calor e luz, a palavra fogo não tem sentido. Portanto, em síntese, calor, luz e fogo são a mesma coisa. Neste mantra, as palavras Ekatvam Anupashyataha indicam que, tomando como referência as escrituras reveladas, a pessoa deve ver a unidade de todas as entidades vivas. As centelhas individuais do Todo Supremo, o Senhor, possuem quase 80% das qualidades que se sabe que o Todo possui, mas quantitativamente não são iguais ao Senhor Supremo. Estas qualidades estão presentes em quantidade diminuta, pois a entidade viva não passa de diminuta parte integrante do Todo Supremo. Usando outra analogia, a quantidade de sal presente numa gota de água nunca se compara à quantidade de sal presente no oceano completo. Apesar do sal presente na gota de água ter a mesma composição química de todo o sal presente no oceano. Se o ser vivo individual fosse igual ao Senhor Supremo, tanto qualitativa quanto quantitativamente, não haveria possibilidade de ele se influenciar pela energia material. Nos mantras anteriores, já se comentou que nenhum ser vivo, nem mesmo os semideuses poderosos, podem superar o Ser Supremo em aspecto algum. Portanto, a palavra Ekatvam não significa que o ser vivo seja igual ao Senhor Supremo, sob todos os aspectos.
No entanto, num sentido mais amplo, ekatvam indica um interesse comum. Assim como numa família, o interesse de todos os membros é o mesmo, ou numa nação, o interesse nacional é o mesmo, embora existam muitos cidadãos individuais diferentes. Como todas as entidades vivas são membros da mesma família suprema, seu interesse e o do Ser Supremo não são diferentes. Todo ser vivo é filho do Ser Supremo. Como se afirma no Bhagavad Gita 7.5, todas as criaturas vivas neste universo, inclusive os pássaros, os répteis, as formigas, os seres aquáticos, as árvores e assim por diante, são emanações da potência marginal do Senhor Supremo. Portanto, todas elas pertencem à família do Ser Supremo. Não existe conflito de interesses. As entidades espirituais são destinadas a obter prazer, como confirma o Vedanta Sutra 1.1.12. Anandamayo Bhyasat. Por natureza e constituição, todo ser vivo, incluindo o Senhor Supremo e cada uma de suas partes integrantes, destina-se a obter prazer eterno. Os seres vivos que estão aprisionados no tabernáculo material constantemente buscam o desfrute, mas o estão buscando em lugar errado. Situada além dessa plataforma material está a plataforma espiritual, onde o Ser Supremo desfruta junto com seus inumeráveis associados. Nesta plataforma não existe nenhum indício de qualidades materiais e, portanto, ela chama-se Nirguna. Na plataforma Nirguna nunca se entra em conflito pelo objeto de prazer. Aqui no mundo material, os diferentes seres vivos estão sempre em desacordo, porque lhes falta o verdadeiro centro de prazer, o Senhor Supremo, que é o centro da sublime e espiritual dança de raça. Todos nós somos destinados a unir-nos a Ele e gozar a vida com o mesmo interesse transcendental e sem nenhum conflito. Esta é a plataforma máxima de interesse espiritual. E, tão logo a pessoa perceba esta forma perfeita de unidade, fica fora de cogitação a ilusão, moha, ou a lamentação, shoka. A lamentação é o resultado de uma civilização ímpia que surge da ilusão. Este tipo de civilização, fomentada pelos políticos modernos, vive sempre em ansiedade, pois pode ser dizimada a qualquer momento. Esta é a lei da natureza. Como afirma o Bhagavad Gita 7.14, só podem ultrapassar as estritas leis da natureza aqueles que se rendem aos pés de lótus do Senhor Supremo. Logo, se desejarmos nos livrar de todas as espécies de ilusão e ansiedade e unificar todos os diversos interesses, temos que inserir Deus em todas as nossas atividades. Devemos usar os resultados de nossas atividades para servir ao interesse do Senhor e não para algum outro propósito. Só quando servimos ao interesse do Senhor podemos compreender o interesse Atma Bhuta mencionado nessa passagem. O interesse Atma Bhuta mencionado nesse mantra e o interesse Brahma Bhuta mencionado no Bhagavad Gita 18.54 são a mesmíssima coisa. A Atma Suprema, ou alma, é o próprio Senhor. E a Atma diminuta é a entidade viva. A Atma Suprema
Paramatma, mantém sozinho todos os seres individuais diminutos, pois o Senhor Supremo quer sentir prazer na afeição que eles lhe devotam. O Pai se expande em seus filhos e os mantém para obter prazer. Se os filhos obedecerem às vontades do Pai, as relações familiares serão harmônicas, com um interesse comum, numa atmosfera agradável. A mesma situação vale na plataforma transcendental, na família do Parabrahman, o Espírito Supremo. Tanto quanto as entidades individuais, o Parabrahman é uma pessoa. Nem o Senhor, nem as entidades vivas são impessoais. Essas personalidades transcendentais são plenas de bem-aventurança e conhecimento transcendentais e vida eterna. Esta é a verdadeira posição da existência espiritual. E tão logo passe a conhecer na íntegra essa posição transcendental, a pessoa imediatamente se rende aos pés de lótus do Ser Supremo, Sri Krishna. Mas é raro encontrar semelhante Mahatma, ou grande alma, porque só depois de muitos e muitos nascimentos é que se alcança essa percepção transcendental. Entretanto, uma vez que tenhamos atingido essa compreensão, não haverá mais ilusão e lamentação, nem as misérias da existência material, o nascimento e a morte, todas as quais são experimentadas em nossa vida atual. É essa informação que obtemos deste mantra do Sri Ishopanishad. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 8. Saparyagachukramakayamadvranam ashnavidam shudham apapavidam kavir manishi paribhu swayambur yatatyatortam vyadacha chashvatibhya samabhyaham. Saham, essa pessoa. Paryagat, deve conhecer de fato. Shukram, onipotente. Akayam, não corporificado. Avranam, irrepreensível. Ashnaviram, sem veias. Shudham, antisséptico. Apapavidam, profilático. Kavihi, onisciente. Manishi, filósofo. Paribhu, maior de todos. Swayambhu, autossuficiente. Yatatatyataha, apenas em prosseguimento a. Artan, coisas desejáveis. Vyadatat, concede. Shasvatibhyaha, imemorial. Samabhyaha, tempo. Tradução. Essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, que não é corporificado, é onisciente, irrepreensível, sem veias, puro e não contaminado. O filósofo autossuficiente, que desde tempos imemoriais vem satisfazendo o desejo de todos. Significado. Essa é uma descrição da forma transcendental e eterna da absoluta personalidade de Deus. O Senhor Supremo não é desprovido de forma. Ele tem sua própria forma transcendental, que não se parece nem um pouco com as formas encontradas no mundo material. Neste mundo, as entidades vivas assumem corpos de natureza material,
que funcionam como qualquer máquina material. A anatomia de um corpo material precisa de uma constituição mecânica com veias e assim por diante. Mas o corpo transcendental do Senhor Supremo não possui nada parecido com veias. Aqui afirma-se claramente que ele não é corporificado, o que significa que não há diferença entre seu corpo e sua alma. E, diferente de nós, ele não é forçado a aceitar um corpo imposto pelas leis da natureza. Na vida materialmente condicionada, a alma é diferente da forma corpórea grosseira e da mente sutil. Entretanto, ao Senhor Supremo nunca se aplica essa diferença entre ele e seu corpo e mente. Ele é o todo completo, e sua mente, corpo e ele próprio são a mesma coisa. No Brahma Samhita 5.1, o Senhor Supremo recebe uma descrição semelhante. Lá, ele é descrito como Satchit Ananda Vigraha, o que significa que ele é a forma eterna que representa eternamente a existência, o conhecimento e a bem-aventurança transcendentais. Nesse caso, ele não precisa de um corpo ou mente separados, como precisamos na existência material. A literatura védica afirma com toda a clareza que o corpo transcendental do Senhor é completamente diferente do nosso. Logo, às vezes descreve-se que ele não tem forma. Isso significa que sua forma não é como a nossa e não podemos percebê-la. Continuando, o Brahma Samhita 5.32 afirma que, com cada parte de seu corpo, ele pode executar as funções próprias de outros sentidos. Isso quer dizer que o Senhor pode caminhar com as mãos, aceitar oferendas com as pernas, ver com as mãos e os pés, comer com os olhos, etc. Nos Shruti Mantras também se afirma que, embora não tenha mãos e pernas como as nossas, o Senhor tem um tipo diferente de mãos e pernas, com as quais pode aceitar tudo o que lhe oferecemos e correr mais rápido que qualquer pessoa. Com o uso da palavra Shukram, onipotente, este 8º mantra confirma esses pontos. A forma adorável do Senhor, Archavigraha, instalada no templo por acharyas autorizados, não é diferente da forma original do Senhor. Esses grandes mestres compreendem o Senhor em consonância com o mantra 7. Shri Krishna, a forma original do Senhor, expande-se num ilimitado número de formas, tais como Baladeva, Rama, Nrsimha e Varaha. Todas essas formas são a mesmíssima personalidade de Deus. De modo semelhante, o Senhor também se expande na Archavigraha, adorada nos templos. Adorando a Archavigraha, a pessoa pode imediatamente se aproximar do Senhor, que com sua energia onipotente aceita o serviço prestado pelo devoto. A Archavigraha do Senhor vem a este mundo a pedido dos acharyas, os preceptores santos, e em virtude da onipotência do Senhor, tem a mesma atuação originalmente empreendida pelo Senhor. Os tolos que não conhecem o Sri Ishopanishad ou algum outro Shruti Mantra consideram que a Archavigraha, adorada por devotos puros, é feita de elementos materiais. Esta forma pode parecer material aos olhos imperfeitos dos Kanishta Adhikaris, ou pessoas tolas, mas eles não sabem que o Senhor, sendo onipotente e onisciente, pode,
de acordo com seus desejos, transformar matéria em espírito e espírito em matéria. No Bhagavad Gita 9:11-12, o Senhor se compadece da condição caída dos homens, que, tendo pouco conhecimento, zombam dele, porque ele advém neste mundo numa forma humana. Essas pessoas pouco informadas desconhecem a onipotência do Senhor. Logo, aos especuladores mentais, o Senhor não se manifesta por completo. A pessoa só pode apreciá-lo num grau proporcional à sua rendição a ele. As entidades vivas estão numa condição caída só porque se esqueceram de sua relação com Deus. Neste mantra, bem como em muitos outros mantras védicos, afirma-se claramente que, desde tempos imemoriais, o Senhor vem fornecendo às entidades vivas diferentes classes de artigos. O ser vivo deseja algo e, proporcionalmente à qualificação da pessoa, o Senhor fornece o objeto desse desejo. O homem que quer ser juiz do Supremo Tribunal não precisa apenas adquirir as qualificações necessárias, mas também o consentimento da autoridade que possa lhe conceder o título de juiz do Supremo Tribunal. As qualificações em si não são suficientes para que ele ocupe o posto. É preciso que este seja concedido por alguma autoridade superior. Do mesmo modo, proporcionalmente às suas qualificações, o Senhor recompensa as entidades vivas, deixando que elas sintam determinado prazer. Mas em si, as boas qualificações não são suficientes para capacitar alguém a receber recompensas. Também é necessária a recompensa do Senhor. De um modo geral, o ser vivo não sabe o que pedir ao Senhor, nem a posição que deve assumir. Entretanto, ao passar a conhecer sua posição constitucional, o ser vivo pede que seja aceito na associação transcendental do Senhor, para lhe prestar transcendental serviço amoroso. Infelizmente, os seres vivos, sob influência da natureza material, fazem muitos outros tipos de pedidos. E o Bhagavad Gita 2:41 descreve que essa conduta condiz com alguém cuja inteligência é reduzida e dispersa. A inteligência espiritual é única, mas a inteligência mundana é diversificada. O Srimad Bhagavatam 7:5-30-31 afirma que aqueles que se deixam cativar pelas belezas temporárias da energia externa esquecem-se do verdadeiro objetivo da vida, que consiste em voltar ao Supremo. Esquecendo-se disto, a pessoa recorre a vários planos e programas para que tudo dê certo, mas isto é o mesmo que mastigar o que já foi mastigado. Entretanto, o Senhor é tão bondoso que permite que a entidade viva que está sofrendo desse esquecimento não tenha nenhuma interferência em continuar em seu processo. Assim, este mantra do Sri Ishopanishad usa a palavra Yatatatyataha, que serve para indicar que o Senhor recompensa as entidades vivas exatamente de acordo com o que elas desejam. Se o ser vivo quer ir para o inferno, o Senhor lhe concede desejo e não interfere em sua atitude. E se alguém quer voltar ao lar, voltar ao Supremo, o Senhor o ajuda. Aqui Deus é descrito como Paribuhu, o maior de todos. Ninguém é superior ou igual a ele. Outros seres vivos são aqueles tidos como mendigos
que pedem que o Senhor lhes dê tudo o que eles necessitam. O Senhor supre todas as coisas desejadas pelas entidades vivas. Se as entidades vivas tivessem a mesma potência do Senhor, se fossem onipotentes e oniscientes, ficaria fora de cogitação elas pedirem algo ao Senhor, mesmo que fosse a suposta liberação. Verdadeira liberação significa voltar ao Supremo. A liberação conseguida pelos impersonalistas é um mito, e por isso, enquanto não se munir de sentidos espirituais e perceber sua posição constitucional, a pessoa sempre continuará buscando o gozo dos sentidos. Apenas o Senhor Supremo é autossuficiente. Ao aparecer na Terra há 5.000 anos, o Senhor Krishna, através de suas várias atividades, apresentou suas manifestações plenas como a personalidade de Deus. Em sua infância, ele matou muitos demônios poderosos, tais como Aghasura, Bakasura e Sakatasura. E não foi preciso que ele adquirisse esse poder através de algum empenho extra. Ele ergueu a colina de Govardhana sem jamais praticar halterofilismo. Dançou com as golpes sem se restringir a alguma convenção social ou sujeitar-se a alguma censura. Embora as golpes se aproximassem dele demonstrando sintomas de amor extraconjugal, o relacionamento entre as golpes e o Sr. Krishna é adorado até mesmo pelo Sr. Chaitanya, que era um sannyasi estrito e rígido seguidor das regulações disciplinares. Para confirmar que o Senhor é sempre puro e não contaminado, o Sri Ishopanishad descreve-o como Shuddham, antisséptico, e Apapavidham, profilático. Ele é antisséptico no sentido de que até mesmo uma substância impura pode purificar-se pelo simples fato de entrar em contato com ele. A palavra profilático refere-se ao poder da associação com ele. Como menciona o Bhagavad Gita 9:30 a 31, um devoto talvez pareça sudurachara, mal comportado no começo, mas é considerado puro, pois está no caminho correto. Isso deve-se à natureza profilática da associação com o Senhor. O Senhor também é Apapavidham, porque o pecado não pode tocá-lo. Mesmo que atue de uma maneira aparentemente pecaminosa, suas ações são inteiramente puras, pois não há nenhuma possibilidade que ele seja afetado pelo pecado. Porque em todas as circunstâncias é Shuddham, puríssimo, ele é frequentemente comparado ao sol. O sol retira a umidade de muitos lugares impuros da terra. No entanto, permanece puro. De fato, graças a seus poderes esterilizantes, ele purifica coisas repulsivas. Se o sol, que é um objeto material, é tão poderoso, então quão difícil é passar a imaginar a força purificadora que o Senhor Todo-Poderoso tem. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 9. Andam tama pravishanti ye vidyam upasate tato bhuya ivate tamo yau vidyayam rataha. Andam, ignorância grosseira. Tamaha, escuridão. Pravishanti, entram em. Ye, aqueles que. Avidyam, ignorância. Upasate,
adoram. Tattaha, do que isso. Bhuyaha, mais ainda. Eva, como. Te, eles. Tamaha, escuridão. Ye, aqueles que. O, também. Vidyayam, no cultivo de conhecimento. Rataha, ocupados. Tradução. Aqueles que se ocupam no cultivo de atividades ignorantes entrarão na mais escura região da ignorância. Pior ainda, são aqueles que se ocupam no cultivo do pseudo-conhecimento. Significado. Este mantra oferece um estudo comparativo sobre vidya, conhecimento, e avidya, ignorância. Ignorância é indubitavelmente perigosa, porém, ao ser deturpado ou aplicado erroneamente, o conhecimento é mais perigoso ainda. Este mantra do Sri Ishopanishad tem mais aplicação hoje do que em qualquer época passada. A civilização moderna empreendeu um considerável avanço no campo da educação em massa, mas o resultado é que as pessoas estão mais infelizes que nunca, porque se dá muita ênfase ao avanço material, em detrimento do aspecto mais importante da vida, o lado espiritual. Em relação ao conhecimento, o primeiro mantra explica muito claramente que o Senhor Supremo é o proprietário de tudo e que esquecer-se deste fato é ignorância. Quanto mais se esquece desse fato da vida, mais o homem mergulha na escuridão. Em vista disso, uma civilização ímpia, voltada para o falso avanço educacional, é mais perigosa que uma civilização em que as massas de pessoas são menos educadas. Das diferentes classes de homens, karmis, gyanis e yogis, os karmis são aqueles que estão ocupados em atividades de gozo dos sentidos. Na civilização moderna, 99,9% das pessoas estão ocupadas nas atividades de gozo dos sentidos. Sob os rótulos de industrialismo, desenvolvimento econômico, altruísmo, ativismo político e assim por diante. Todas essas atividades baseiam-se mais ou menos no gozo dos sentidos, deixando de lado a espécie de consciência de Deus descrita no primeiro mantra. Na linguagem do Bhagavad Gita 7.15, aqueles que se ocupam de uma maneira grosseira no gozo dos sentidos são mudhas, asnos. O asno é um símbolo de estupidez. De acordo com Sri Ishopanishad, quem se ocupa na simples busca infrutífera de gozo dos sentidos está adorando a vidya, ou ignorância. E aqueles que, em nome do avanço educacional, agem com o propósito de ajudar essa espécie de civilização, na verdade, são mais prejudiciais que aqueles que estão na plataforma grosseira do gozo dos sentidos. O avanço de aprendizado empreendido por um povo ateu é tão perigoso como uma joia preciosa na cabeça de uma serpente naja. Uma serpente naja decorada com uma pedra preciosa é mais perigosa do que outra que não tenha esse enfeite. No Haribhakta Sudhodhaya 3.11.12, o avanço educacional de um povo ateu é comparado aos adornos colocados em um corpo morto. Na Índia, como em muitos outros países, é costume que algumas pessoas liderem uma procissão, carregando um corpo morto, adornado para o prazer dos parentes comovidos.
No mesmo sentido, a civilização moderna é uma miscelânea de atividades feitas para esconder as misérias perpétuas da existência material. Todas essas atividades visam ao gozo dos sentidos. Porém, acima dos sentidos está a mente, e acima da mente está a inteligência, e acima da inteligência está a alma. Logo, o objetivo da verdadeira educação deve ser a autorrealização, compreender os valores espirituais da alma. Toda educação que não conduz a essa compreensão deve ser considerada avidya, ou ignorância. E cultivar essa ignorância significa descer à mais escura região da ignorância. De acordo com Bhagavad Gita 2.42, 7.15, os falsos educadores mundanos são conhecidos como Veda Vada Rata e Mayaya Parita Jnana. Também podem ser demônios ateístas ou os mais baixos da humanidade. Os Veda Vada Ratas se fazem passar por grandes conhecedores da literatura védica, mas infelizmente desviam-se por completo do propósito dos Vedas. Está dito no Bhagavad Gita 15.15 que o propósito dos Vedas é conhecer a personalidade de Deus. Mas estes homens Veda-vada Ratas não estão nem um pouco interessados na personalidade de Deus. Pelo contrário, estão fascinados por resultados fruitivos como, por exemplo, alcançar o céu. Como está declarado no Mantra 1, devemos saber que a personalidade de Deus é o proprietário de tudo e que devemos nos contentar com o quinhão que nos foi reservado para satisfazer as necessidades da vida. Toda a literatura védica tem como propósito despertar essa consciência de Deus no ser vivo que se esqueceu dele e, para que a humanidade tola desenvolva a compreensão, as diferentes escrituras do mundo apresentam de diferentes maneiras esse mesmo propósito. Logo, o propósito último de todas as religiões é levar a pessoa de volta ao Supremo. Mas os Veda-vada Ratas, ao invés de compreenderem que o propósito dos Vedas é reviver na alma sua relação com a suprema personalidade de Deus, preferem aceitar que o interesse secundário é o objetivo último dos Vedas. Entende-se por interesse secundário tudo o que possa fornecer o gozo dos sentidos, tal como a obtenção de prazeres celestiais. Entregar-se a estes prazeres é a própria causa do cativeiro material. Semelhantes pessoas enganam os outros deturpando a literatura védica, chegando inclusive a condenar os Puranas, que fornecem aos leigos autênticas explicações védicas. Os Veda-vada Ratas dão suas próprias explicações sobre os Vedas, negligenciando a autoridade de grandes mestres, acharyas. Também tentam mitificar, em sua própria classe de gente, alguma pessoa inescrupulosa, ostentando-a como o expoente máximo do conhecimento védico. Neste mantra, as apropriadíssimas palavras sânscritas Vidyayam Rataha condenam especificamente semelhantes Veda-vada Ratas. Vidyayam refere-se ao estudo dos Vedas, porque os Vedas são a origem de todo conhecimento. Vidya. E Rataha significa aqueles que estão ocupados. Logo, Vidyayam Rataha quer dizer aqueles que estão ocupados no estudo dos Vedas.
Nesta passagem, condenam-se os supostos estudantes dos Vedas porque, devido à sua desobediência aos acharyas, ignoram o verdadeiro propósito dos Vedas. Semelhantes Vedavadaratas procuram interpretar cada palavra dos Vedas de modo a satisfazer seus próprios propósitos. Eles não sabem que a literatura védica é uma coleção de livros extraordinários que só podem ser entendidos através da corrente de sucessão discipular. O Mundaka Upanishad 1.2.12 determina que, para compreender a mensagem transcendental dos Vedas, é preciso aproximar-se de um mestre espiritual genuíno. Entretanto, esses Vedavadaratas têm seus próprios acharyas, que não estão na corrente de sucessão transcendental. Assim, eles avançam em direção à mais escura região da ignorância, pois deturpam a literatura védica. Sua queda na ignorância é maior do que daqueles que não têm nenhum conhecimento acerca dos Vedas. Os homens da classe Mayaya Paritagyana são deuses autofabricados. Semelhantes indivíduos pensam que eles mesmos são o próprio Deus e que não há nenhuma necessidade de adorar outro Deus. Concordarão em prestar adoração a um homem comum, contanto que ele seja rico. Porém, jamais adorarão a personalidade de Deus. Incapazes de reconhecer sua própria tolice, semelhantes homens não param para pensar como seria possível Deus cair na armadilha de Maya, que é a sua própria energia ilusória. Se Deus algum dia caísse na armadilha de Maya, Maya seria mais poderosa do que Deus. Eles dizem que Deus é todo-poderoso, mas não analisam o fato que, sendo Deus todo-poderoso, não há nenhuma possibilidade de que ele fique dominado por Maya. Esses deuses autofabricados não podem dar a essas perguntas uma resposta bem clara, pois estão satisfeitos com o simples fato de que eles mesmos converteram-se em Deus. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 10. Anyadevahur vidyaya, anyadahur avidyaya, iti shushrumadhiranam yenastad vichachakshire. Anyad, diferente. Eva, de certo. Ahuhu, disseram. Vidyaya, pelo cultivo do conhecimento. Anyat, diferente. Ahuhu, disseram. Avidyaya, pelo cultivo da ignorância. Iti, assim. Shushruma, eu ouvi. Dhiranam, dos sábios. Ye, que. Naha, nós. Tat, isto. Vichachakshire, explicaram. Tradução. Os sábios explicaram que o cultivo do conhecimento dá um resultado e o cultivo da ignorância dá outro resultado diferente. Significado. Como aconselho o 13º capítulo do Bhagavad Gita 13, 8-12, deve-se cultivar conhecimento da seguinte maneira. 1. Tornando-se um perfeito cavalheiro e aprendendo a oferecer aos outros o devido respeito. 2.
evitando exibir religiosidade apenas em troca de nome e fama. 3. Não causando ansiedade aos outros, pelas ações do seu corpo, pelos pensamentos de sua mente ou por suas palavras. 4. Aprendendo a ser tolerante, mesmo quando alguém o provoca. 5. Evitando a duplicidade em seu relacionamento com os outros. 6. Procurando um mestre espiritual genuíno que possa aos poucos conduzi-lo à fase de compreensão espiritual, submetendo-se a ele, prestando-lhe serviço e fazendo-lhe perguntas relevantes. 7. Seguindo os princípios reguladores prescritos nas Escrituras reveladas para alcançar a plataforma de autorrealização. 8. Fixando-se nas doutrinas das Escrituras reveladas. 9. Abstendo-se por completo das práticas que são prejudiciais ao interesse da autorrealização. 10. Aceitando apenas o necessário para a manutenção de seu corpo. 11. Não se identificando com o corpo material grosseiro, nem considerando que aqueles que têm relação com seu corpo são propriedade sua. 12. Lembrando-se sempre de que, enquanto tiver um corpo material, terá de enfrentar as misérias manifestadas sob a forma de repetidos nascimentos, velhice, doenças e mortes. Não adianta fazer planos para livrar-se das misérias inerentes ao corpo material. A melhor linha de ação é descobrir o processo pelo qual pode-se recuperar a identidade espiritual. 13. Aceitando apenas as mínimas necessidades da vida que facilitem o avanço espiritual. 14. Evitando o apego ao cônjuge, filhos e lar mais do que as Escrituras reveladas ordenam. 15. Evitando a felicidade ou aflição resultantes de situações desejáveis ou indesejáveis, sabendo que esses sentimentos são simples criações da mente. 16. Tornando-se um devoto imaculado da personalidade de Deus, Sri Krishna, e absorvendo-se em como servi-lo com toda a atenção. 17. Interessando-se em morar num lugar afastado, onde prevaleça uma atmosfera calma e quieta, favorável ao cultivo espiritual, e evitando lugares congestionados, onde os não devotos se reúnem. 18. Tornando-se um cientista ou filósofo e pesquisando sobre o conhecimento espiritual, reconhecendo que o conhecimento espiritual é permanente, ao passo que o conhecimento material acaba quando o corpo morre. Esses 18 itens combinados formam um processo gradual através do qual pode-se desenvolver o conhecimento verdadeiro. Considera-se que quaisquer outros métodos estão na categoria da ignorância. Srila Bhaktivinoda Thakur, o grande Acharya, afirma que todas as formas de conhecimento material são meros aspectos externos da energia ilusória e que aqueles que os cultivam ficam no mesmo nível que um asno. Encontramos esse mesmo princípio no Sri Ishopanishad. O avanço do conhecimento material está convertendo em asno o homem moderno. Alguns políticos materialistas, disfarçados de espiritualistas,
taxam de satânico o atual sistema de civilização, mas infelizmente não se importam com o cultivo do conhecimento verdadeiro que está descrito no Bhagavad Gita. Por isso, não podem mudar a situação satânica. Na sociedade moderna, até um menino se considera autossuficiente e não tem respeito algum pelos mais velhos, devido ao tipo incorreto de educação transmitido em nossas universidades. Os jovens do mundo inteiro têm causado muita dor de cabeça às pessoas mais velhas. Por isso, o Sri Ishopanishad adverte veementemente que o cultivo da ignorância é diferente do cultivo do conhecimento. As universidades são meros centros de ignorância. Por consequente, os cientistas estão empenhados na descoberta de armas letais para acabar com a existência de outros países. Hoje em dia, os estudantes universitários não recebem instruções sobre os princípios reguladores que fazem parte de Brahmacharya, vida de estudante celibatário. Tampouco têm eles alguma fé em quaisquer preceitos das Escrituras. Os princípios religiosos são ensinados visando unicamente nome e fama, e não há nenhum interesse de serem postos em prática. Portanto, há animosidade não apenas nos campos social e político, mas também no campo da religião. Devido ao cultivo da ignorância pelas pessoas em geral, o nacionalismo desenvolve-se em diferentes partes do mundo. Ninguém leva em consideração que esta terra pequenina é apenas um pedaço de matéria que, no espaço incomensurável, flutua juntamente com muitos outros pedaços. Em comparação com a vastidão do espaço, estes pedaços de matérias são como partículas de poeira no ar. Como Deus bondosamente criou esses pedaços de matéria completos em si mesmos, eles estão perfeitamente equipados com tudo aquilo que é necessário para que flutuem no espaço. Os condutores de nossas naves espaciais talvez sintam muito orgulho de suas conquistas, mas não levam em conta o condutor supremo dessas gigantescas espaçonaves chamadas planetas. Existem inumeráveis sóis, bem como inumeráveis sistemas planetários, como infinitesimais partes integrantes do Senhor Supremo. Nós, pequeninas criaturas, tentamos dominar esses planetas ilimitados. Como consequência, submetemo-nos a repetidos nascimentos e mortes, e a velhice e a doença acabam frustrando nossos planos. O tempo de vida do ser humano, que é de aproximadamente 100 anos, está aos poucos diminuindo para 20 ou 30 anos. Graças ao cultivo da ignorância, os homens iludidos criaram neste planeta suas próprias nações, para que, durante esses poucos anos, obtivessem mais intensamente o gozo dos sentidos. Esses tolos elaboram vários planos para traçarem com perfeição os limites territoriais, uma tarefa que é inteiramente impossível. Entretanto, buscando satisfazer esse propósito, cada nação se tornou uma fonte de ansiedade para as outras. Uma nação desperdiça mais de 50% de sua energia, empregando-a em medidas de defesa. As pessoas não se importam com o cultivo do conhecimento, apesar de se orgulharem falsamente, pensando que são avançadas em conhecimento material e espiritual. O Sri Ishopanishad
nos adverte desta espécie de educação imperfeita, e o Bhagavad Gita instrui como desenvolver verdadeiro conhecimento. Este mantra afirma que para obter instruções sobre Vidya, conhecimento, é preciso recorrer a um Dhira. Um Dhira é aquele que não se deixa perturbar pela ilusão material. Só não fica perturbado quem tem perfeita percepção espiritual, pois semelhante pessoa não tem ansiedade e não lamenta nada. O Dhira compreende que o corpo e a mente materiais que ele acabou adquirindo através da associação material não passam de elementos alheios a ele. Portanto, ele simplesmente procura tirar o melhor proveito de um mau negócio. Para a entidade viva espiritual, o corpo e a mente materiais são um mau negócio. No mundo espiritual, a entidade viva executa suas verdadeiras atividades, mas este mundo material é morto. Enquanto as centelhas espirituais vivas estiverem manipulando os pedaços de matéria morta, o mundo morto parecerá um mundo vivo. Na verdade, são as almas vivas, as partes integrantes do ser vivo, que põem o mundo em movimento. Os Dhiras passaram a conhecer todos estes fatos depois de ouvirem as autoridades superiores e comprovaram este conhecimento por seguirem os princípios reguladores. Para seguir os princípios reguladores, é preciso refugiar-se no mestre espiritual genuíno. O mestre espiritual transmite ao discípulo a mensagem transcendental e os princípios reguladores. Semelhante conhecimento não segue o caminho obscuro criado pela educação ignorante. Só pode tornar-se Dhira quem ouve com submissão o mestre espiritual genuíno. Arjuna, por exemplo, tornou-se Dhira ouvindo com submissão o Senhor Krishna, a própria personalidade de Deus. Portanto, o discípulo perfeito deve ser como Arjuna, e o mestre espiritual deve estar no mesmo nível que o próprio Senhor. Este é o processo para receber e compreender Vidya, conhecimento, de um Dhira, o imperturbável. O Adhira, alguém que não recebeu treinamento para tornar-se Dhira, não pode ser um líder instrutivo. Os políticos modernos que se fazem passar por Dhiras, na verdade são Adhiras. Por isso, ninguém pode esperar que tenham conhecimento perfeito. Estão apenas pensando no dinheiro que poderão ganhar. Nesse caso, como poderão dirigir o povo no caminho da perfeita autorrealização? Portanto, para conseguir verdadeira educação, deve-se ouvir submissamente o Dhira. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 11. Vidyam chayas tadvedo vayam saham avidyayam rityum tirtvam vidyayam ritam ashnute. Vidyam, verdadeiro conhecimento. Avidyam, ignorância. Yaha, a pessoa que. Tat, isso. Veda, sabe. Ubhayam, ambos. Saha, simultaneamente.
Avidyaya, pelo cultivo da ignorância. Mrityum, mortes repetidas. Tirtva, transcendendo. Viryaya, pelo cultivo do conhecimento. Amritam, imortalidade. Ashnute, goza. Tradução. Só aquele que pode aprender simultaneamente os processos da ignorância e do conhecimento transcendental pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes e usufruir a bênção completa da imortalidade. Só aquele que pode aprender simultaneamente os processos da ignorância e do conhecimento transcendental pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes e usufruir a bênção completa da imortalidade. Significado: o homem tem tentado, desde a criação do mundo material, conseguir uma vida permanente. Mas a lei da natureza é tão cruel que ninguém consegue escapar das garras da morte. Ninguém quer morrer, tampouco alguém deseja envelhecer ou adoecer. Entretanto, a lei da natureza não deixa ninguém imune à velhice, doença ou morte. Tampouco o avanço do conhecimento material conseguiu solucionar esses problemas. A ciência material pode descobrir uma bomba nuclear que acelera o processo da morte, mas não pode descobrir nada que proteja o homem das garras cruéis da doença, da velhice e da morte. Os Puranas narram as atividades de Hiranyakashipu, um grande rei que obteve muito avanço material. Com suas conquistas materiais e com a força de sua ignorância, ele queria sobrepujar a morte cruel e, portanto, submeteu-se a uma meditação tão rigorosa que os habitantes de todos os sistemas planetários perturbaram-se com seus poderes sobrenaturais. Ele forçou o Criador do Universo, o semideus Brahma, a vir ter com ele, quando então lhe pediu que o deixasse tornar-se Amara, uma bênção que, quando recebida, faz com que a pessoa nunca mais morra. Brahma disse que não lhe poderia conceder essa bênção, porque mesmo ele, o Criador material, que governa todos os planetas, não é Amara. Como confirma o Bhagavad Gita 8.17, Brahma tem uma vida muito longa, mas isso não quer dizer que ele seja imortal. Hiranya significa ouro e Kashipu significa cama macia. Este astuto cavaleiro Hiranyakashipu estava interessado nessas duas coisas, dinheiro e mulheres, e queria desfrutar delas, tornando-se imortal. Ele pediu a Brahma muitas bênçãos, na esperança de indiretamente satisfazer seu desejo de tornar-se imortal. Como Brahma lhe disse que não lhe poderia conceder o dom da imortalidade, Hiranyakashipu pediu para não ser morto por nenhum homem, animal, Deus ou qualquer outro ser vivo, incluído nas 8.400.000 espécies de vida. Também pediu para não ser morto na terra, no ar, na água, nem por nenhuma arma. Dessa maneira, Hiranyakashipu ficou pensando que essas garantias o salvariam da morte. Entretanto, embora Brahma lhe concedesse todas essas bênçãos, ele acabou sendo morto por Nrsimha, que é a encarnação de Deus na forma metade leão e metade homem.
Para matá-lo, não foi usada nenhuma arma, pois foi morto pelas unhas do Senhor. Tampouco morreu na terra, no ar ou na água, pois foi morto no colo desse maravilhoso ser vivo, Nrsimha, que estava além de sua concepção. O ponto em questão aqui é que, se nem mesmo Hiranyakashipu, o mais poderoso dos materialistas, pôde tornar-se imortal através de seus vários planos, que, então, poderão lograr os pequeninos Hiranyakashipus de hoje em dia, cujos planos são estrangulados a cada momento. O Sri Ishopanishad aconselha que não façamos esforços isolados para vencer a luta pela existência. Todos lutam arduamente pela existência, mas as leis da natureza são tão rígidas e rigorosas que não deixam ninguém superá-las. Para alcançar a vida permanente, é preciso preparar-se para voltar ao Supremo. O processo para voltar ao Supremo é um ramo de conhecimento diferente e é preciso aprendê-lo nas escrituras védicas reveladas, tais como os Upanishads, Vedanta Sutra, Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. Para tornar-se feliz nessa vida e alcançar uma vida permanente e bem-aventurada após deixar esse corpo material, a pessoa deve estudar essa literatura sagrada e obter conhecimento transcendental. O ser vivo condicionado esqueceu-se de seu relacionamento eterno com Deus e vem erroneamente aceitando que o lugar temporário onde nasceu é tudo o que existe. Muito bondosamente, o Senhor transmitiu essas escrituras na Índia e outras escrituras em outros países, para que o ser humano que vive no esquecimento passe a lembrar que seu lar não é aqui, neste mundo material. Sendo uma entidade espiritual, o ser vivo só pode ser feliz quando retornar ao seu lar espiritual. De seu reino, a personalidade de Deus envia seus servos genuínos para divulgar essa mensagem que habilita a pessoa a voltar ao Supremo. E às vezes o próprio Senhor vem executar essa tarefa. Como todos os seres vivos são seus amados filhos, suas partes integrantes, Deus, mais do que nós, fica compadecido de ver nosso sofrimento, a que constantemente submetemo-nos nesta condição material. As misérias deste mundo material servem indiretamente para ajudar-nos a nos lembrar de nossa incompatibilidade com a matéria morta. Entidades vivas inteligentes em geral se dão conta desses avisos e se ocupam no cultivo de vidya, ou conhecimento transcendental. A vida humana é uma oportunidade para o cultivo do conhecimento espiritual, e o ser humano que não aproveita essa oportunidade é chamado de Naradama, ou mais baixo da humanidade. O caminho de avidya, ou o progresso em conhecimento material, visando o gozo dos sentidos, é o caminho em que predominam repetidos nascimentos e mortes. Como tem existência espiritual, a entidade viva não nasce nem morre. Nascimento e morte aplicam-se à cobertura externa da alma espiritual, o corpo. A morte é comparada ao ato de tirar as roupas. Nascimento é o ato de vesti-las. Os seres humanos tolos, estando absortos no cultivo de avidya, ignorância, não se importam com este processo cruel. Encantados com a beleza da energia ilusória,
submetem-se às mesmas misérias repetidas vezes e não aprendem nenhuma lição com as leis da natureza. Portanto, o cultivo de Vidya, o conhecimento transcendental, é essencial para o ser humano. Na condição material enferma, o gozo dos sentidos deve ter a máxima restrição possível. Nesta condição corpórea, o gozo sensorial irrestrito é o caminho da ignorância e da morte. O ser vivo não está desprovido de sentidos espirituais. Em sua forma espiritual original, cada ser é dotado de todos os sentidos, que agora estão manifestados materialmente, cobertos pelo corpo e pela mente materiais. As atividades dos sentidos materiais são reflexos pervertidos das atividades dos sentidos espirituais originais. Em sua condição doentia, a alma espiritual ocupa-se em atividades materiais impostas pela cobertura material. O verdadeiro gozo dos sentidos só é possível quando se remove a doença do materialismo. Ele só é possível em nossa forma espiritual pura, livre de toda contaminação material. Para que volte a desfrutar de verdadeiro prazer sensorial, o paciente deve recuperar sua saúde. Logo, o objetivo da vida humana não deve ser o gozo pervertido dos sentidos, mas sim a cura da doença material. O agravamento da doença material não é sinal de conhecimento, mas indício de avidya, ignorância. Para gozar saúde, uma pessoa que está com febre de 40 graus não deve aumentá-la para 41 graus, mas deve reduzi-la para o normal, que é 37 graus. Este deve ser o objetivo da vida humana. A tendência atual da civilização material é aumentar a temperatura de sua condição febril, que, sob a forma da energia atômica, atingiu 41 graus. Enquanto isso, os políticos tolos exclamam que, a qualquer momento, o mundo pode ir para o inferno. É este o resultado do avanço do conhecimento material e da negligência da parte mais importante da vida, o cultivo do conhecimento espiritual. Neste ponto, o Sri Ishopanishad adverte que não devemos seguir este caminho perigoso que conduz à morte. Pelo contrário, temos que desenvolver o cultivo de conhecimento espiritual para que nos livremos por completo das garras cruéis da morte. Isso não significa que todas as atividades que servem para ajudar na manutenção do corpo devam ser interrompidas. Está fora de cogitação parar de agir, assim como está fora de cogitação eliminar completamente a febre quando se tenta recuperar de uma doença. Tirar o melhor proveito de um mau negócio é a expressão adequada. Para o cultivo do conhecimento espiritual, é necessária a ajuda do corpo e da mente. Por isso, se quisermos alcançar nosso objetivo, faz-se necessária a manutenção do corpo e da mente. O normal é que a temperatura fique nos 37 graus, e os grandes sábios e santos da Índia tentaram mantê-la neste nível, seguindo uma programação equilibrada entre os conhecimentos material e espiritual. Eles não permitem o desperdício da inteligência humana com o gozo doentio dos sentidos. Sob os princípios da salvação,
os Vedas recuam as atividades humanas contaminadas pela tendência ao gozo dos sentidos. Este sistema emprega religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e salvação. Porém, no momento atual, as pessoas não estão interessadas em religião ou salvação. Elas têm um único objetivo na vida: gozo dos sentidos. E, para alcançar esta meta, fazem planos de desenvolvimento econômico. Os homens desorientados pensam que se deve conservar a religião porque ela contribui para o desenvolvimento econômico, necessário para o gozo dos sentidos. Assim, para garantir que, após a morte, continue havendo gozo dos sentidos nos céus, observam-se certas práticas religiosas. Mas não é este o propósito da religião. Na verdade, o caminho da religião serve para se alcançar a autorrealização. E o desenvolvimento econômico é necessário só para manter o corpo numa condição saudável. O homem deve levar uma vida saudável e ter uma mente sã para que possa compreender vidya, verdadeiro conhecimento. Porque é este o verdadeiro objetivo da vida humana. Esta vida não foi feita para se trabalhar como um asno, ou cultivar a vidya, que promove o gozo dos sentidos. O caminho de vidya é muito bem apresentado no Srimad Bhagavatam, o qual orienta o ser humano a utilizar sua vida em indagar acerca da verdade absoluta. A verdade absoluta é compreendida aos poucos. Primeiro como Brahman, depois Paramatma e, por fim, Bhagavan, a personalidade de Deus. Compreende a verdade absoluta o homem magnânimo que alcançou conhecimento e desapego, seguindo os 18 princípios do Bhagavad Gita, descritos no significado do Mantra 10. O objetivo maior desses 18 princípios é alcançar o transcendental serviço devocional à personalidade de Deus. Portanto, recomenda-se que todos os tipos de pessoas aprendam a arte do serviço devocional ao Senhor. Em seu Bhaktarasamrita Sindhu, com uma apresentação nossa intitulada O Néctar da Devoção, Srila Rupa Goswami descreve o caminho que, com toda certeza, conduz ao objetivo de vidya. Além disso, o Srimad Bhagavatam 1.2.14 resume o cultivo de vidya com as seguintes palavras: Tasmarekena manasa bhagavam satvatam pati Shotavya kirtitavyascha dhyeya pudyascha nityada. Portanto, com atenção aguda, a pessoa deve constantemente glorificar, lembrar e adorar a personalidade de Deus e ouvir sobre ele, pois ele é o protetor dos devotos. A não ser que a religião, o desenvolvimento econômico e o gozo dos sentidos tenham como objetivo obter o serviço devocional ao Senhor, eles não deixam de ser formas diferentes de ignorância, como o Sri Ishopanishad indica nos seguintes mantras. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 12. Andantama pravishanti ye sambhutim upasate tato bhuya ivatitamo yau sambhutyam rataha. Andam, ignorância. Tamaha,
escuridão. Pravishanti, entram em. Ye, aqueles que. Asambhutim, semideuses. Upasate, adoram. Tattaha, do que isto. Bhuyaha, ainda mais. Iva, dessa maneira. Te, aqueles. Tamaha, escuridão. Ye, que. Também. Sambhutyam, no absoluto. Rataha, ocupados. Tradução. Aqueles que se ocupam na adoração dos semideuses entram na mais escura região da ignorância. E pior ainda é o destino reservado àqueles que adoram o absoluto impessoal. Significado. A palavra sânscrita asambhuti refere-se àqueles que não têm existência independente. Sambhuti é Deus, a pessoa suprema e absoluta, que é completamente independente de tudo. No Bhagavad Gita 10.2, Shri Krishna afirma: Name vidu suragana prabhavam na maharshayaham aham adiri devanam maharshinam chasarvashaham. Nem as hostes de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem ou opulências, pois em todos os aspectos eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Logo, Krishna é a origem dos poderes outorgados aos semideuses, aos grandes sábios e aos místicos. Embora eles sejam dotados de grandes poderes, esses poderes são limitados e, portanto, lhes é muito difícil passar a saber como, através de sua própria potência interna, Krishna em pessoa aparece sob a forma humana. Com seus minúsculos poderes cerebrais, muitos filósofos e grandes rishis, ou místicos, tentam distinguir entre o absoluto e o relativo. O ponto máximo ao qual eles podem chegar é a formulação de um conceito negativo sobre o absoluto, sem lhe atribuir nenhum traço positivo. A definição do absoluto através da negação não é completa. Essas definições negativas os levam a criar seus próprios conceitos, fazendo com que imaginem que o absoluto não tem forma nem qualidades. Essas qualidades negativas são simples aspectos opostos encontrados nas qualidades materiais relativas e, portanto, também são relativas. Com essa concepção acerca do absoluto, o ponto máximo que podemos alcançar é a refulgência impessoal de Deus, conhecida como Brahman, mas não progredimos para compreender Bhagavan, ou seja, Deus como a pessoa suprema. Os especuladores mentais não sabem que Deus, a pessoa absoluta, é Krishna, que o Brahman impessoal é a refulgência reluzente de seu corpo transcendental e que o Paramatma, a superalma, é sua representação plenária onipenetrante. Tampouco sabem que Krishna tem uma forma eterna, cujas qualidades transcendentais são a bem-aventurança e o conhecimento eternos. Os semideuses e grandes sábios, que não têm existência independente de Deus, consideram erroneamente que Krishna é um semideus poderoso e que a refulgência Brahman é a verdade absoluta. Mas os devotos de Krishna, por força de sua rendição a ele e de sua devoção imaculada, podem saber que ele é a pessoa absoluta e que tudo emana dele, o manancial de tudo. Estes devotos prestam-lhe contínuo serviço amoroso. No Bhagavad Gita 7.20,
E 23. Também se afirma que as pessoas sem inteligência e confusas, impelidas por um forte desejo de gozo dos sentidos, adoram os semideuses como meio de obter alívio transitório dos problemas temporários. Como tem envolvimentos materiais, o ser vivo precisa livrar-se de todo o cativeiro material, para então alcançar alívio permanente no plano espiritual, onde existem bem-aventurança, vida e conhecimento eternos. Portanto, o Sri Upanishad instrui que não devemos buscar alívio temporário de nossas dificuldades, adorando os semideuses, que por serem independentes, podem outorgar apenas benefício temporário. É preferível adorarmos Deus, a pessoa absoluta, Krishna, que é todo atrativo e que pode nos livrar por completo do cativeiro material, levando-nos de volta ao lar, de volta ao Supremo. Afirma-se no Bhagavad Gita 7.23 que os adoradores dos semideuses podem ir ao planeta dos semideuses. Os adoradores da lua podem ir à lua. Os adoradores do sol, ao sol, e assim por diante. Com a ajuda de foguetes, os cientistas modernos estão se aventurando a ir à lua. Mas, na verdade, isso não é um empreendimento novo. Os seres humanos, com sua consciência avançada, têm inclinação natural de viajar no espaço sideral e alcançar outros planetas, seja por meio de espaçonaves, poderes sobrenaturais ou adoração a semideuses. Nas escrituras védicas, afirma-se que é possível alcançar outros planetas por qualquer um desses 3 métodos. Porém, o método mais comum é a adoração do semideus encarregado de um planeta específico. Dessa maneira, pode-se alcançar o planeta Lua, o planeta Sol e até mesmo Brahmaloka, o planeta mais elevado neste universo. Entretanto, todos os planetas no universo material são residências temporárias. Os únicos planetas permanentes, os Vaikuntha Lokas, encontram-se no céu espiritual, onde Deus, a pessoa suprema, predomina. Como o Sr. Krishna declara no Bhagavad Gita 8.16: Ha Brahma Bhuvanao Loka Punaravartinarjuna Mamupetya tu Konteya Punarjanmana Vidyate. Partindo do planeta mais elevado do mundo material e indo até o mais baixo, todos são lugares de misérias, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas quem alcança minha morada, ó filho de Kunti, nunca mais volta a nascer. O Sri Upanishad assinala que todo aquele que adora os semideuses e alcança seus planetas materiais ainda permanece na mais escura região do universo. O universo inteiro está coberto pelos elementos materiais gigantescos, assim como um coco está coberto por sua casca, com um pouco de água dentro. Com uma cobertura hermeticamente fechada, a escuridão interna é densa e, portanto, para que haja iluminação, precisa-se do Sol e da Lua. Externamente ao universo está a vasta e ilimitada expansão Brahmajyoti, cheia de Vaikuntha Lokas. No Brahmajyoti, o planeta maior e mais elevado é Krishna Loka, ou Goloka Vrindavan, onde reside a suprema personalidade de Deus, o próprio Sri Krishna. O Sr. Sri Krishna jamais sai de Krishna Loka. Embora more lá com seus associados eternos, ele é onipresente em todas as manifestações cósmicas, materiais e espirituais.
Este fato já foi explicado no Mantra 4. Tal qual o Sol, o Senhor está presente em toda parte. Entretanto, Ele está em um único lugar, assim como o Sol está situado em sua própria órbita inalterável. Os problemas da vida não podem ser resolvidos com uma simples viagem à Lua ou a algum outro planeta acima ou abaixo dela. Por isso, o Sri Ishopanishad adverte que não percamos tempo buscando algum destino dentro deste universo material escuro, mas que tentemos sair dele para alcançar o refulgente reino de Deus. Há muitos pseudo-adoradores que, apenas em troca de nome e fama, tornam-se religiosos. Esses pseudo-religiosos não querem sair deste universo para alcançar o céu espiritual, pois tudo o que desejam é se manterem bem posicionados no mundo material, sob a aparência de estarem adorando o Senhor. Pregando o culto do ateísmo, os ateístas e os impersonalistas conduzem esses pseudo-religiosos tolos às regiões mais escuras. Os ateístas negam diretamente a existência de Deus, a pessoa suprema, e são apoiados pelos impersonalistas, que enfatizam o aspecto impessoal do Senhor Supremo. Até aqui, não encontramos nenhum mantra no Sri Ishopanishad que negasse a Deus como pessoa suprema. Afirma-se que ele pode correr mais rápido que qualquer um. Com certeza, aqueles que correm em busca de outros planetas são pessoas. E se o Senhor pode correr mais rápido do que eles, como considerá-lo impessoal? A concepção impessoal acerca do Senhor Supremo é outra forma de ignorância, decorrente de uma concepção imperfeita acerca da verdade absoluta. Os pseudo-religiosos ignorantes e os inventores de supostas encarnações, violadores diretos dos preceitos védicos, são passíveis de entrar na região mais escura do universo, porque enganam seus seguidores. Em geral, para os tolos que não conhecem a sabedoria védica, os impersonalistas fazem-se passar por encarnações de Deus. Nas mãos desses enganadores, o conhecimento é mais perigoso do que a própria ignorância. Esses impersonalistas nem mesmo adoram os semideuses, como recomendam as Escrituras. As Escrituras fazem recomendações para que se adorem os semideuses sob certas circunstâncias, mas ao mesmo tempo declaram que, novamente, isso não é necessário. O Bhagavad Gita 7.23 afirma claramente que os resultados obtidos da adoração aos semideuses não são permanentes. Como o universo material inteiro não é permanente, tudo o que se consegue dentro da escuridão da existência material também não é permanente. O ponto em questão consiste em obter verdadeira vida permanente. O Senhor declara que logo que o alcançamos através do serviço devocional, o meio único e exclusivo para aproximar-se da personalidade de Deus, libertamo-nos por completo do cativeiro de nascimentos e mortes. Em outras palavras, o caminho no qual alguém se salva das garras da matéria depende inteiramente dos princípios de conhecimento e desapego obtidos no serviço ao Senhor. Os pseudo-religiosos não têm conhecimento nem desapego dos afazeres materiais, pois a maioria deles quer viver nos grilhões dourados do cativeiro material, à sombra de atividades filantrópicas disfarçadas de princípios religiosos. Exibindo falsos sentimentos religiosos, eles dão um espetáculo de serviço devocional e se fazem passar
por mestres espirituais e devotos de Deus, embora se entreguem a todas as espécies de atividades imorais. Esses violadores dos princípios religiosos não respeitam os acharyas autorizados, os preceptores santos que estão na estrita sucessão discipular. Eles ignoram o Acharyapasana, o princípio védico segundo o qual todos devem adorar o Acharya, e não dão nenhuma importância ao fato de que no Bhagavad Gita 4.2, Krishna afirma que Evam Parampara Praptam, essa ciência suprema de Deus, é recebida através da sucessão discipular. Ao contrário, para enganar as pessoas em geral, eles próprios se tornam pretensos acharyas, embora nem mesmo sigam os princípios em que se baseiam a vida do acharya. Esses canalhas são os elementos mais perigosos da sociedade humana. Como não há governo religioso, a lei do Estado não lhes aplica nenhuma punição. Entretanto, não podem escapar da lei do Supremo, que no Bhagavad Gita afirma claramente que os demônios invejosos, disfarçados de propagandistas religiosos, serão atirados nas regiões mais escuras do inferno. Bhagavad Gita 16, 19 a 20. O Sri Ishopanishad confirma que esses pseudo-religiosos, após concluírem suas atividades de mestres espirituais, irão aos lugares mais repulsivos do universo, pois o verdadeiro objetivo deles é o gozo dos sentidos.